Se eu estou feliz, imagine o Senhor. Quem veio pronta para ouvir uma palavra do céu hoje? Abra sua Bíblia comigo então em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Nós vamos falar de uma mulher muito especial hoje. E, na verdade, nós vamos estudar a palavra, vamos estudar os primeiros 9 versículos desse capítulo. Quem trouxe Bíblia? Levanta a tua Bíblia bem alto. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe caneta? Na próxima, nós vamos ter todas essas mulheres aqui de Bíblia na mão e caneta, amém? Para nós fazermos anotações, porque facilmente o que não é anotado é esquecido. Então, eu quero pedir a vocês que, a partir do próximo, as que não trouxeram, por favor, tragam Bíblia e tragam caneta. Juízes 4, versículos 1 em diante. Eu ainda estou ouvindo barulhinho de Bíblia. Como eu amo ouvir esse barulhinho. Quem não suporta ouvir esse barulhinho é Satanás. Mas eu amo ouvir esse barulhinho na igreja. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Araçote-Egoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e com as suas tropas, e o entregarei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Que ela possa fazer o que só ela pode fazer nessa noite. Que corações estejam abertos, que a terra esteja pronta para receber a tua palavra. Porque a semente é pura, a semente é boa, a semente é perfeita. Que corações estejam preparados nessa noite para receber o que tu tens para nós, Senhor. Fala, Pai, porque precisamos te ouvir. Desejamos te ouvir. Queremos direção do alto. E desejamos, Senhor, a tua presença e a tua vontade em nossas vidas mais do que tudo. Te entregamos esse momento e agradecidas estamos em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 já vai se abrir assim: os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o livro de Juízes é um claro relato, uma realidade do que a gente vê acontecendo nos dias hoje. Mas em Juízes nós vemos que rei obedecia, rei levava o povo a Deus, o povo estava na presença do Senhor. Bastava um rei morrer ou voltar as costas para Deus, o povo se esquecia do Senhor. E esse povo tinha uma ordem de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de não ter outros deuses diante deles. Mas o versículo 2 vai dizer que Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Jabim, rei de Canaã, governava e seu exército era poderoso. Sísera era um comandante temido com 900 carros de ferro e um exército praticamente invencível. Já o povo de Israel não tinha todo esse preparo para combate, não tinha todo esse preparo para guerra. E 20 anos é muito tempo, concordam comigo? É quase metade da minha vida. 20 anos é muito tempo. E por 20 anos esse exército oprimia
a Israel. E Israel não tinha exército? Tinha. Tinha um comandante. Baraque era um comandante poderoso, forte, um homem corajoso, diferente de muitas coisas que já ouvi sobre Baraque. Baraque era um covarde. Baraque não era um covarde. Mas já notaram que quando os problemas vão chegando, quando a opressão vai chegando, quando o desânimo vai chegando, a gente tem o costume, vamos dizer assim, de ir aceitando e se acostumando com a opressão, com os problemas, porque o ser humano, ele facilmente consegue se adaptar a ambientes, a lugares e a situações. Se adaptar ao que é bom, não é? Rapidamente e facilmente a gente consegue se adaptar ao que é bom. Mas se adaptar ao que é ruim é bom. Mas a gente consegue se adaptar ao que é ruim? Infelizmente conseguimos. Infelizmente, quem está aqui no Canadá há menos de 10 anos? Muita gente. Foi fácil se adaptar aqui? Tem gente que ainda está em processo de adaptação. Tem gente que chegou tem uma semana. É fácil se adaptar no Canadá? Não. Mas aí nós vamos abraçando o que é bom e o que não é bom nós vamos trabalhando para mudar. Amém? Eu já estou aqui há mais de 30 anos. E foi muito difícil não me adaptar ao que não era bom. Porque quando a gente chega aqui, a gente ouve, essa vida de imigrante não passa nunca, é isso mesmo. Eu quero te falar que você não pode crer nessas crenças limitantes que estão lançando sobre a tua vida. Eu já ouvi e eu já cometi o erro de falar para alguém. E hoje entendo que cometi um erro, mas eu já cometi o erro de falar para alguém. O primeiro ano é assim mesmo, já no segundo ano já vai dando uma melhorada. No terceiro ano dá uma alavancada, do quarto ano... Eu já cometi esse erro. Mas não faço mais... Aí, tem mais gente falando, eu também. Eu quero falar para vocês que nós não somos guiadas pelas circunstâncias que o Canadá apresenta, pelas dificuldades que nós enfrentamos como imigrantes, não falamos a língua, não trabalhamos na área de formação no Brasil. Você não vive pelas dificuldades que o país te apresenta. Amém? Você vive pela palavra de Deus. E ela diz que Ele é contigo todos os dias. Se Ele é contigo, é possível enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios, tudo que o inferno ou o dia a dia, porque às vezes não é nem inferno, às vezes não é nem o diabo, são as dificuldades do dia a dia. Temos um acerto de contas a fazer com Eva quando a gente chegar no céu, mas até lá a gente vai lidando com o dia a dia. Na realidade, o que Deus tinha para nós era um jardim que Ele havia plantado. Não eram as dificuldades que nós enfrentamos hoje. O pecado nunca era para ter entrado. As doenças nunca eram para ter entrado. Mas entrou. E agora nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas existe uma forma correta de nós lidarmos com o dia a dia. Amém? E acontece que a falta de posicionamento desse povo durou 20 anos. Não é que não existiam homens aptos para entrar em uma batalha contra o exército de Jabim. Existiam, mas eles foram se adaptando àquela opressão. Eles foram se acostumando com as tristezas do dia a dia. Eles foram se acostumando com a humilhação. E eu preciso que você entenda que você não pode se adaptar ao que não está bom. Você não pode se adaptar à humilhação. Você não pode se adaptar às lágrimas, à dor, ao sofrimento. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para nós como igreja de Cristo. E eu creio que hoje nós vamos sair daqui com uma mente mudada, transformada e jorrando palavra de Deus. Amém? O ser humano tem essa tendência, mas nós não somos qualquer um. Nós temos... Fale comigo, palavra de Deus. Então, se adaptar ao que é bom, glória a Deus. Siga firme. Se adaptar ao que é ruim, saia daqui com alguns pensamentos hoje. É por isso que eu quero muito que vocês tragam caneta. Para durante a semana você levar isso para a tua prática. O que adianta você ouvir palavra, você sair daqui cheia, transbordando e chegar amanhã você já não lembra nem o que foi dito aqui. Você vai chegar em casa, se você lembrar, escreva: não posso me adaptar ao que não está bom.
Amém? E o Senhor vai te fortalecer para viver isso. Até então ninguém havia se levantado para dizer chega. Mas o povo, vai dizer o versículo 4, clamou a Deus. E quando o povo ora, coisas acontecem. Quando o povo clama, situações mudam. Quando a igreja primitiva orava, o céu estava liberando anjos para ir libertar Pedro da prisão. E estava falando ainda para o anjo, vai, porque ele vai tentar sair da prisão descalço. Ele não pode sair descalço. O céu tem cuidado com a tua vida. Ele ordena que os anjos trabalhem ao teu respeito. Puxa, 2 ou 3 pessoas. Ele dá ordens aos anjos ao teu respeito. Você se alegra com isso, saber que do teu lado aí tem um anjo. E ele trabalha por você, ele recebe ordens ao teu respeito. E esse povo orou, tem gente olhando para o lado. Eu sei que o meu é gigante. Eu acho que quanto menorzinha nós somos, maiores são eles. Amém? Cadê as baixinhas aí para dar um glória a Deus? As altas se alegrem também, porque é maior ainda do que vocês. Amém? E ele dá ordens a respeito do seu povo. Quando a igreja primitiva orou e precisava de um livramento para Pedro, o céu enviou um anjo. Mas eu quero te dizer hoje que quando a igreja ora, quando você ora, o céu pode não enviar um anjo para aparecer na tua frente, desembanhar espadas e falar assim: eu vou guerrear essa batalha por você. Ele pode não aparecer, porque hoje quem Deus está levantando para guerrear de forma poderosa e corajosa é você, mulher. Não tem anjo descendo, desembanhando espadas, é você quem ele vai libertar para viver um tempo extraordinário na tua vida. Te libertar de pensamentos malignos que tem te prendido, que tem te travado, que tem te freado, que tem te impedido de enxergar os sonhos e os planos de Deus para a tua vida. Você crê que o que ele tem para a tua vida é abundância? Um exército inteiro, neutralizado, paralisado, não atuavam, não se moviam. E as consequências foi calamidade por 20 anos. E é natural. Eu creio que eles olhavam uns para os outros e diziam: ah, mas a família de Maria e João também estão vivendo isso. A família de Pedro também está vivendo isso. A família de fulano também está vivendo isso. Maldita comparação. Você não pode se medir por ninguém, pela vida de ninguém. Já vi gente também fazendo assim: mas eu já estou no Canadá há 5 anos e fulano está há 3 e já está vivendo. Pare de se medir pelos outros. A comparação vai te destruir. A comparação vai te paralisar mais ainda. Você é quem Deus te chamou para ser. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, atendia o povo debaixo de uma palmeira. A palavra vai dizer que essa mulher era profetisa e que ela é esposa, mulher de Lapidote. 2 funções já importantíssimas. Qual é o cargo de profeta? É ser a voz de Deus para o povo. Existe cargo mais alto do que esse? Existe? De ser a pessoa encarregada de entregar a direção de Deus, a voz de Deus, o plano de Deus para o povo. Não existe cargo mais alto do que esse. E a Bíblia vai apresentá-la como profetisa e mulher de Lapidote. Quer dizer, o cargo não a impediu de viver o seu trabalho em casa, a sua função em casa. Ela não abdicou da sua casa para ir viver o ofício profético. E eu creio muito que ela só foi separada para esse exercício profético porque a casa dela estava em ordem. Bata no teu coração: a casa precisa estar em ordem. Tira os olhos da tua casa como as paredes, o telhado. Olha primeiro para dentro de você. Essa casa aqui precisa estar em ordem. Aí você pode dizer hoje: ah, pastor, essa palavra não tem nada a ver comigo porque eu não sou nem casada. Eu não tenho cargos de relevância na sociedade. Eu quero te dizer que o Senhor vai te libertar hoje para viver extraordinariamente algo lindo no céu. Sabe o que acontece? Se você for responsável com a tua vida, Ele vai te confiar outras vidas. Quem não é casado aqui ainda? Algumas. Se você for responsável com a sua vida,
Ele vai te confiar outras vidas. Mas se você já é responsável por tua casa, por teus filhos, pelo teu casamento, pelo teu trabalho, se você já tem tantas responsabilidades, eu quero te falar, você vai dar conta, porque essa mulher dava conta da sua casa, e eu tenho plena convicção que ela dava conta de tudo e saía para debaixo daquela palmeira. A Bíblia vai falar, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Foi o povo que a escolheu para aconselhar. Foi o povo que aí escolheu. O Senhor separou, sem dúvida. Ninguém que se promove consegue um cargo desse. O povo subia ela em juízo. Eu tenho um problema sério com a autopromoção. Porque a autopromoção, ela vai te cansar, ela vai te causar muito cansaço. É cansativo se autopromover. Mas quando Deus te promove, não há quem te arranque o lugar aonde Ele te coloca. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu sei que existem mais coisas que precisam ser feitas. Mas na hora de o Senhor me levar, é Ele quem vai fazer, Ele quem vai me levar. Eu estou dizendo aqui, eis-me aqui. Eu creio que a semente nos carrega. A semente nos leva. Tem tempo de semear e a gente semeia chorando muito. Quem já? Até hoje eu também. Só que tem hora, Jana, que a semente nos carrega. E eu creio que chegou a hora de a tua semente começar a te carregar. Como a semente dessa mulher começou a carregá-la. Decisões precisam ser tomadas. E uma coisa nós precisamos saber todos os dias: Ele é contigo. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te amedronte, porque o Senhor é contigo. E sabe o que Ele disse para Josué? É contigo por onde quer que você andar. É em Toronto, é no BR, é em Portugal, é em Angola, por onde quer que você andar. Ele te trouxe para cá, Ele é contigo. Ele te enviou de volta, Ele é contigo. O plano de Deus e a bênção de Deus está na tua vida e te segue por onde quer que você andar. A bênção não está no país. A bênção está na tua vida. Bate no teu coração e diga: a bênção está em mim. Dos versículos 1 ao 3, esse exército inimigo era algo incomum naquela época. Carros de ferro puxados por cavalos, homens altamente armados. Vocês já assistiram o filme de guerra aqui da antiguidade? Vocês já viram que em cima daquela carruagem com rodas de ferro, aqueles homens bem equipados, eles batiam a lança assim no peito e partiam para a guerra? Faziam aquilo para amedrontar mais ainda o povo de Deus. E esse povo aqui estava vivendo essa catástrofe nessa história. Era um quadro catastrófico. Até que Débora um dia decide dizer para Baraque: Deus não deu uma ordem? Não existe uma ordem de Deus? Te posiciona, escolhe 10.000 homens, porque eu vou entregar esse exército em tuas mãos. Vozes proféticas vão se levantar aqui. O Senhor vai te levantar para profetizar nesse vale de ossos secos. Existem comandantes paralisados, ouçam, são homens corajosos, mas existem comandantes paralisados, porque não tem quem se levante e diga: Deus não deu uma ordem? O Senhor não é conosco? Se levante. Às vezes tudo que está faltando é uma voz profética dentro de uma casa. E o Senhor te trouxe hoje, mulher, para dizer: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, te levanta, profetiza e declara: a vitória virá do Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que você olha e fala: mas não era para eu fazer isso, era para ele se levantar e fazer isso. Eu sei que você fala: mas eu não tenho ninguém por mim, como é que eu vou fazer? Deus é contigo e Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar as palavras certas na hora certa. Ele vai te dar sabedoria para falar na hora certa. Para dizer: amor, vamos fazer um culto doméstico, vamos orar. E se ele falar assim: agora não estou afim, agora você não vai brigar, você vai para o quarto, você vai se ajoelhar, você vai fazer, você vai começar.
Quem foi que foi para debaixo dessa palmeira para começar a aconselhar o povo? Foi Lapidote? Foi Débora. Por quê? Quem melhor para entender a situação de uma casa do que uma mulher? Quem melhor para se compadecer de situações do que mulheres? Quem melhor para entender que existe um perigo do que mulheres? Existe uma sensibilidade. A gente consegue uma visão a longo prazo. A gente vê um filho se distanciando e a gente já corre para o joelho. A gente já começa a clamar. A gente vê um esposo se distanciando, a gente já começa a clamar. Eu lembro quando o Senhor me separou para o ministério, que o meu marido virou um dia para mim e falou assim: eu não casei com uma pastora. Mas Deus já estava me separando, porque o povo na igreja já me chamava de pastora. E eu não sabia mais o que eu fazia. E eu ficava assim, eu não posso ficar corrigindo as pessoas, eles já me chamavam de pastora. E o Max falava assim para mim, ele chegava em casa e ele falava: eu não casei com uma pastora. Não é que ele tinha resistência, mas ele tinha medo da responsabilidade. Cuidar da casa dele é uma coisa, cuidar de uma igreja é outra. Sabe o que eu fazia? Eu brigava com ele. Ele saía para o trabalho e eu começava a orar em cima dos ternos dele. Eu falava em nome de Jesus, eu orava em cima dos sapatos. Eu saía na casa inteira profetizando amor, aquele amor que estava queimando dentro de mim, queimando dentro dele. Sabe o que aconteceu? Começou a queimar dentro dele, nem por força e nem por violência. Não é na força do teu braço, na força do teu braço vai dar errado. Comece você, comece em você, se responsabilize você. Sabe o que Débora vai falar mais na frente aqui? Me levantei por mãe. Quem é mãe aqui? Você sabe o que é se levantar por mãe? É levantar pela madrugada quando o marido finge não estar ouvindo o menino chorar. É porque eles fingem, estão ouvindo. Mãe é aquela que se levanta inúmeras vezes, é aquela que vai para o hospital, é aquela que cuida durante a febre, é aquela que alimenta, é aquela que sabe não comeu ainda. Tem muitos pais que são, pai e mãe são maravilhosamente perfeitos no cuidado, mas geralmente esse cuidado está na mãe. E Débora diz: me levantei por mãe, me levantei com responsabilidade para cuidar de uma nação que estava perecendo, sofrendo, chorando, lamentando, mas se acostumando com o sofrimento. Até que alguém disse: chega. Que hoje alguém aqui se levante e diga: chega. Tem 20 anos e você vai se levantar e vai dizer: chega. Na minha casa não, com os meus filhos não, nas minhas emoções não, no meu casamento não, no meu trabalho não, nas minhas finanças não. Até que alguém se levantou e disse: chega. Débora se levantou, cuidava da sua casa, cuidava do seu esposo, porque ele não apresentou empecilho para ela servir ao povo de Israel. E antes dela, nenhuma outra se levantou como juíza em uma nação. Eu quero te dizer que não interessa se mais ninguém na tua família antes foi, será a partir de você. Diga: começa em mim. Até que alguém se levante, começa em nós. Posicionamento. E essa mulher ia para debaixo dessa palmeira. E ela cuidava de caso após caso. Eu imagino que não era o dia dela. Quando eu venho fazer gabinete, eu faço 3 ou 4 gabinetes. Eu saio daqui exausta. Eu chego em casa, eu não dou para mais nada. Eu passo, eu pego um frango assado, eu faço um arroz, eu faço uma salada e Max já sabe. Ela não deu conta hoje. E não tem problema. Amém? Tem dia que dá e tem dia que não dá. Tem dia que dá para fazer a comida, tem dia que tá tudo bem comprar pronto. Amém? É óbvio que é uma... Quem trabalha fora aqui? Nós sabemos que desafio é luta, contanto que ele chega em casa e tem uma mesa posta, tenha, ok, não igual a da Rosane, né, todo dia, mas uma mesa razoável, bem apresentada, para honrar. Ele não vai te impedir de viver todos os sonhos de Deus na tua vida. Foi assim na minha casa, amém?
E essa mulher cuidava da sua casa, saía cedo, creio eu, ia para debaixo daquela palmeira, mas caso após caso, após caso, após caso, eu entendo que ela começou a clamar ao Senhor, e essa direção veio do Pai, e ela chama Baraque, o comandante do exército, e diz: reúne 10.000 homens, vai para a batalha. Eu sei que nós não temos o equipamento que o exército de Cícera tem, mas vai para a batalha, porque o Senhor vai guerrear essa batalha por nós. Baraque estava tão perdido na sua identidade, porque isso acontece, que ele disse para Débora, para uma mulher: se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou. Até grandes líderes precisam ser cuidados e incentivados. Até os corajosos precisam ser incentivados. Imagine se essa mulher tivesse dito para ele: fracote, fica então que eu vou. Quem vai dar a vitória é Jesus? É o Senhor? Perdão, Jesus não tinha vindo ainda. Tanto que eu creio tanto que aqui já era Deus trabalhando pela igreja. Imagine que se nessa época não houvesse vitória, Jesus não haveria nascido, o evangelho não teria chegado a nós. Já era Deus pensando em você. Débora sendo levantada, já era o Senhor pensando em você. Os juízes, profetas sendo levantados, já era o Senhor pensando em você e na tua casa. Mas não foi isso que ela disse. Mas ela o repreendeu. Ela disse: eu vou. Mas a honra dessa batalha não será sua. Creio que porque faltou fé em Baraque, faltou posicionamento em Baraque. E ser exceção exige disposição. Se eu fosse você, eu já tinha escrito isso. Ser exceção exige disposição. Ela foi a exceção porque ela estava disponível. O Senhor ouviu um eis-me aqui. E acredite, Débora não recebeu uma palavra como a de Jeremias: antes que tu nascesses no ventre da tua mãe, te escolhi, te separei e te designei profeta para as nações. Débora não ouviu essa palavra, mas ela viu uma necessidade, ela se levantou e ela foi. Sabe o que aconteceu? Sabe como eu vim parar aqui nesse altar? Na verdade, sabe quem o meu pai preparou para estar aqui nesse altar? O meu irmão. Não foi eu. Meus irmãos foram preparados para estar aqui nesse altar. Não fui eu. Mas no dia que não tinha ninguém para abrir a porta da igreja, para acender as luzes da igreja e para levar uma palavra para quem entrasse, quem estava lá? Eu estava lá. E o Senhor pegou aquela pessoa com as suas impossibilidades, mas que disse: eis-me aqui, Senhor. Se entrar alguém, eu vou orar com eles. Se entrar alguém, eu vou ler uma porção da palavra. O Espírito Santo de Deus me ilumina. Se entrar alguém, eu estarei aqui. Eu não vou fechar as portas da igreja. E me disseram para fechar. Várias pessoas disseram para mim: fecha a porta, esquece. Mas eu falei: eu não vou fechar as portas da igreja. Se o Senhor ouvir da tua boca hoje, com sinceridade do teu coração hoje: eis-me aqui, Senhor, você não tem noção do que Ele pode fazer com a tua vida. Porque foi isso que Débora fez. No que ela estava indo para debaixo daquela palmeira todos os dias, o Senhor estava entendendo: eis-me aqui, eis-me aqui. E quando o Senhor olha para aquele batalhão, para aquele exército, para todas aquelas pessoas paralisadas, e encontra Débora, Ele diz: é você. Vai, Débora. Finalizando, o Senhor deu vitória a Débora, a todo o exército. E foi pelas mãos de uma mulher, mas não foi pelas mãos de Débora, foi pelas mãos de Jael. E não houve picuinha. Por que você não segurou ele até eu chegar? Eu queria ter a vitória completa. Não houve picuinha, porque todos estavam lutando por uma missão. Existia uma missão. Todos estavam lutando por encontrar um lugar de paz, de amor, de segurança, de descanso, de equilíbrio. Eles lutavam juntos por uma missão. Sabe o que significa Débora? A abelha. O que é o mel? O mel é o sustento. As abelhas trabalham juntas. É por isso que o inimigo luta tanto para que não haja união entre nós.
Porque juntas nós seremos alimento, nós seremos provisão, nós faremos muito para o Senhor. Juntas nós somos mais fortes. É por isso que o inimigo luta tanto para que não avance. Mas se hoje uma mulher se levantar e disser: eis-me aqui, Senhor, é a partir de mim, Pai, eu creio que a situação vai mudar, eu creio que a história da tua casa vai mudar, vai começar a partir de você. Antes de Débora, nunca antes uma mulher havia exercido o trabalho de autoridade executiva, legislativa e espiritual, mas foi a partir dela que Israel começou a enxergar aquela mulher como uma figura de Deus para o povo. E assim eu creio que será em nosso meio. Que o teu marido, os teus filhos vão olhar para você e vão enxergar uma voz profética dentro da tua casa. No teu trabalho você será enxergada como uma voz profética. Em todos os campos onde você atuar, você será enxergada como uma voz profética. Quando pessoas começarem a chegar te pedindo um conselho, te pedindo uma opinião, acredite, o céu já está te levantando como uma voz profética. Foi assim que eu comecei. Eu era professora de criança, de repente mulheres começaram a me ligar de Costa Rica, dos Estados Unidos, do Brasil, me pedindo conselhos, me pedindo cuidados. E assim o Senhor foi me treinando, e assim o entre elas surgiu. O céu te entrega projetos quando você consegue primeiro ser responsável por si mesma. Aí Ele começa a te confiar mais pessoas. Saia daqui hoje para mudar os cenários, se posicionando e se disponibilizando para o reino de Deus. Diga comigo, é a partir de mim. Eu creio tanto, queridos, que os nossos filhos, que os nossos esposos, que o marido por vir, que os filhos por vir, que a família por vir, vai olhar para nós e vai dizer: deixa eu dar mais ouvidos, porque hoje pela manhã eu vi ela de oração, eu vi ela de joelho. Deixa eu parar para analisar, deixa eu permitir com que ela entre nas decisões. Sabe por quê? Uma mulher cheia de Deus tem a capacidade de tomar decisões. Uma mulher cheia de Deus não anda errando. Uma mulher cheia de Deus dá testemunho. Vocês acham que se a casa de Débora fosse desordenada, desorganizada, se a vida dela fosse uma bagunça, que o povo subiria a ela em juízo? Ela dava testemunho. E se tem uma coisa que nós fazemos que dá glórias ao nome do Senhor, é dar bom testemunho. Quem pode dar direção à tua vida? Bate no peito. É você. Porque tudo que a cruz tinha para fazer por você, já fez. O princípio da obediência só libera a bênção. Eu quero a minha cruz de volta ali. Como é que a gente vai fazer, hein? Eu estou sentindo falta da minha cruz ali. Eu tinha o costume de apontar para ela. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É por isso que eu quero ela ali de volta. Não sei que jeito vocês vão dar. Eu quero a minha cruz de volta. Então as pessoas olhavam para Débora e viam que a partir dela a vida tinha mudado, a situação tinha mudado. Em um tempo onde mulheres não tinham voz, onde mulheres não tinham oportunidade, essa mulher cheia de Deus se levantou com capacidade para tomar decisões. Essa mulher cheia de Deus se levantou com capacidade para salvar a sua vida, a sua casa, para salvar uma nação. Quando Deus precisou de alguém para mudar a história de uma nação, quem foi que Ele levantou? Uma mulher. Vocês estão entendendo? Se você não der glória agora, quando Deus quis restaurar uma nação, Ele levantou uma. Diga, sou eu. É a partir de mim. Eu creio, preciosas, no que o céu vai fazer a partir de nós. E será sem picuinha, será sem quem está se sobressaindo mais, vai ser cada uma vivendo a sua função e todas lutando por uma só missão. Que o Senhor possa olhar hoje para este lugar e confiar grandes missões a essas mulheres, a vocês. Vamos nos colocar de pé? Olha o que a palavra diz: por fim,
Débora, por 40 anos, exerceu a autoridade executiva, legislativa e espiritual em Israel. E cantou. Fez tudo isso louvando ao Senhor, cantando. Cansativo? Com certeza, certamente que sim. Não vou nem perguntar quem está cansada hoje, porque a vida no Canadá nos impede de chegar ao final do dia descansadas. É a nossa realidade. Mas ela chegava ao fim de suas batalhas cantando, adorando ao Senhor. Juízes 5:31 diz, canção de Débora: os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Os que te amam sejam como o sol que se levanta na sua força. As que te amam sejam como o sol que se levanta na sua força. As que te amam sejam como o sol que levanta na sua força. As que te amam sejam levantadas como o sol que levanta-se na sua força. Pode alguém esconder o brilho do sol? Saia para brilhar, saia para pregar o Evangelho, saia para refletir Jesus, saia para viver os planos de Deus. Chegue ao final do dia cansada, exausta, mas cantando: como o sol da justiça, eu brilharei na tua força, Senhor. Sabe por quê, queridos? O dia, tem um ditado em inglês que fala assim, queridas, perdão, porque tem alguns homens aqui também. Tem um ditado em inglês que fala assim: if mom is happy, the whole house is happy. Se mamãe está feliz, a casa inteira está feliz. Se mamãe está ruim, se mamãe está mal, se mamãe está azeda, a casa inteira vai azedar. A mulher muda os ambientes. A mulher transforma os ambientes. É por isso que o diabo tem tanto ódio da mulher. Porque ela transforma os ambientes. Quem já viveu a experiência de chegar domingo de manhã, a casa inteira está dormindo, e você se levantar e ficar num desespero para acordar todo mundo? Porque se você não acordar todo mundo, ninguém vai para a igreja. Puxa. É desse jeito. Óbvio que não são todas as casas, mas grande parte. As reclamações são sempre as mesmas. Mas glória a Deus por um lar que tem uma mulher forte de oração, que se entrega, que diz: eis-me aqui, Senhor, será a partir de mim? Eu serei a exceção, porque eu estou disponível. Ser a exceção exige disposição. Tem mulheres disponíveis aqui nessa noite? Eu quero te convidar a cantar como um farol de novo. Vamos cantar como um farol de novo. Eu quero orar por mulheres hoje que estão dizendo nessa noite: eu quero ser essa exceção, Senhor. Eu quero sobressair, eu quero ser esse sol que brilha em toda a sua força. Pode vir aqui à frente, se todas quiserem vir, porque eu sei que todas nós precisamos desse fortalecimento do alto. Podem vir, podem vir. Ouça, Débora não era de linhagem aristocrática, mas ela foi apresentada um ofício que nunca antes havia acontecido dentro da casa dela. Eu quero profetizar que na tua casa, nunca ninguém fez antes, nunca ninguém viveu antes, mas você vai viver. Diga comigo: eu vou viver. Mas nunca ninguém antes pregou com toda essa autoridade. Você vai pregar. Mas nunca ninguém antes teve sucesso na empresa que abriu. Mas você vai ter. Mas nunca ninguém antes teve uma frota de carros que o representava. Mas você vai ter. Você já tem. Eu lembro do dia que eu profetizei isso na vida da Rose, e hoje ela tem. Acreditem, é a partir de nós. É a tua própria clínica, Mara. É a sua, Camila. É o nome de vocês que o céu vai soprar. É através de nós que o nome do Senhor vai ser glorificado. Feche seus olhos, Senhor. Que presença santa, que presença doce neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te sentimos aqui.
Sabemos que Tu estás se movimentando nesta casa, em nossas vidas, que Tu estás trazendo clareza, Senhor, aos nossos corações, que Tu estás derramando agora sobre cada mulher sabedoria. Não será com força, não será com violência, mas será guiada pelo Teu Santo Espírito, que ela vai vencer todos os desafios, todas as batalhas, que ela será essa voz profética na casa dela, que ela será essa voz de autoridade na casa dela, que ela será a pessoa de coragem, se levantando para dizer: vamos, o Senhor nos trouxe, o Senhor vai se encarregar de nos carregar, o Senhor nos trouxe, o Senhor vai abrir a porta, e como um farol que brilha nas noites mais escuras, Senhor, o Teu povo vai brilhar nessa cidade, porque nós somos sal, nós somos luz. E eu creio, Pai, que sonhos, projetos, decisões, direcionamento está sendo liberado hoje na vida dessas mulheres. Eu creio, Senhor, no que Tu estás fazendo. Eu creio em tudo que Tu estás revelando, em tudo que Tu vais revelar pelas madrugadas, Senhor. Dirigindo, elas terão impactos de ouvir a Tua voz. No transporte público, elas serão impactadas por Tua voz. A estratégia de guerra foi dada a Débora, e assim eu profetizo que será aqui. Estratégias de guerra estão sendo liberadas, e o Senhor vai te dizer como. Não olha para a conta bancária, não olha para o patrão, não olha para a circunstância, não olha que você não fala línguas. Estratégias de guerra, quem vai te dar é o Senhor. A estratégia de vitória, quem vai te dar é o Senhor. O método com que você vai guerrear, que a tua casa vai guerrear, quem vai te dar é o Senhor. Não é desembanhando espadas, não é gritando, não é brigando. O céu enviou uma tempestade. O céu fez com que os carros de Jabim fossem se atolando na lama, e ali houve vitória. As vitórias da tua casa serão inexplicáveis. A vitória sobre os teus será inexplicável. Mas o céu vai estar assinando, dizendo: foi eu. O Senhor vai estar assinando e vai dizer: fui eu. Não vai deixar dúvida na tua casa: foi Ele. Diga comigo: foi Ele. Oh Deus, obrigado, Pai. Eu sinto a Tua presença, Senhor. Eu sinto os céus abertos. Eu vejo os céus abertos, Pai. Eu vejo novos caminhos sendo abertos, visões sendo ampliadas, sabedoria sendo derramada. Uma nova fala essa que abençoa e que não amaldiçoa. Mulher essa que vai colocar as mãos e vai abençoar. Quando mais ninguém acredita, ela vai dizer: o Senhor já nos deu vitória. Cante, sonda-me, quebrando